teve a sensação de que está vivendo uma vida que você não escolheu? Você já se pegou aí pensando, poxa, será que eu realmente quero isso? Ou só estou tentando ali corresponder às expectativas dos meus pais? Talvez você tenha escolhido uma profissão para agradar alguém. Talvez você sinta culpa quando diz não para sua família. Ou talvez você carregue aí a sensação constante de que você precisa atender às expectativas de todo mundo, né? Mesmo que isso custe a sua própria saúde mental, física, às vezes, não sei. Se isso faz sentido para você, o episódio 8 do Dorama Aprendendo a Lição pode trazer reflexões muito importantes aí, tá? E é sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje, então fica por aqui. Bom, eu sou a Gabriele, psicóloga, e antes de entrar no episódio aí, deixa eu contextualizar um pouquinho, né, de forma rápida a série, tá? Da qual eu vou falar para vocês, que é Aprendendo a Lição. Então, a série acompanha aí uma equipe, né, de profissionais que atuam em situações críticas, né, dentro do ambiente escolar, tá? Então, eles são chamados para intervir em casos complexos, tá? Que envolvem aí violência, bullying, abuso psicológico, o uso abusivo de drogas, né, conflitos familiares e questões relacionadas à saúde mental, tanto dos estudantes quanto dos professores, tá? E, gente, a série ela mostra algo que a psicologia já sabe há muito tempo, né? Os problemas que aparecem na escola raramente começam na escola, né? Muitas vezes eles são reflexos ali de dinâmicas familiares, né? De pressões sociais, crenças que vão sendo construídas ao longo da vida, tá? E o episódio 8, ele fala exatamente sobre isso, né? No episódio 8, a gente conhece um adolescente que vive sob uma pressão extrema, né, para entrar ali no curso de medicina, na faculdade de medicina, né? E a mãe controla toda a rotina dele, tá? Então ela monitora ali as horas de estudo, ela restringe o sono do menino, ela interfere na alimentação para que ele não perca tempo, né? Ela retira, por exemplo, a porta do quarto para vigiar ele na tentativa de aumentar ali o seu empenho, né? E, inclusive, ela começa a administrar medicações, né, ali, estimulantes, sem a supervisão médica adequada. Tudo para tentar aumentar o foco e a produtividade do filho mediante os estudos, tá? Mas o mais impactante, gente, é perceber que em nenhum momento o foco dela era o filho. Tá? Quem assistiu, quem tá acompanhando, viu, né? O foco, obviamente, era o resultado, né? Era a aprovação dele, era o status, tá? É a necessidade de provar algo pro mundo, pros parentes, através da conquista dele. E talvez seja difícil assistir esse episódio, né, sem sentir uma certa indignação, tá? Eu fiquei muito agoniada, né, com certa irritação diante do que a gente via ali, do que foi mostrado nesse recorte desse episódio, tá? Mas a pergunta que eu quero te fazer é: quantas vezes isso acontece de forma muito mais sutil dentro das famílias, né? Da minha, da sua, enfim. Quantas pessoas escolhem uma profissão porque aprenderam que precisam corresponder às expectativas dos pais, dos cuidadores? Quantas pessoas permanecem em relacionamentos, cidades ou carreiras porque sentem culpa de decepcionar a família? Quantas pessoas chegam à vida adulta sem saber quem realmente são, porque passaram a vida toda tentando ser quem esperavam que elas fossem, né? Bom, na psicologia existe um conceito muito importante chamado individuação, tá? De forma simples, gente, individuação é o processo de reconhecer quem você é, né? Ou seja, uma pessoa aí separada dos seus pais, tá? Parece óbvio, mas emocionalmente nem sempre é, gente. Quando nós somos crianças, né, nós dependemos, obviamente, dos nossos cuidadores para sobreviver, né? Faz sentido que a gente busque a aprovação, a aceitação e o pertencimento por parte de quem cuidou, dos pais, ou sei lá, quem cuidou, né? Enfim, o problema é que quando nós crescemos, nós acreditamos que continuar sendo amados, para que a gente continue sendo amado por essas pessoas, né, a gente precisa continuar agradando, fazendo a vontade. E é aí que surgem as crenças como: se eu decepcionar meus pais, né? Se eu decepcionar meus pais, eu sou uma pessoa ruim,
né? Ou se eu discordar deles, eu estou sendo uma pessoa ingrata, um filho ruim, uma pessoa ruim. Ou preciso fazer o que esperam de mim, tá? Porque é assim que eu vou merecer amor, caso contrário eu não mereço. Entende, gente? E essas crenças, elas costumam gerar muita culpa, né? Porque toda vez que você tenta fazer uma escolha própria, você sente que você está atraindo alguém, tá? Você já em algum momento sentiu isso? Culpa, né? Por pensar diferente, por querer um caminho diferente? Enfim, mas construir, né, a sua própria vida, gente, não é rejeitar os seus pais, os seus cuidadores, tá? Ter opiniões diferentes não é desrespeito. Fazer escolhas diferentes não é ser ingrato, tá? É você tá ali se desenvolvendo enquanto pessoa, é você estar amadurecendo, é o processo de individuação. E é aqui que eu quero trazer uma reflexão, né, que aparece muito no consultório, especialmente entre pessoas que cresceram aí em contextos religiosos, tá? Então, muitas pessoas aprendem que honrar pai e mãe significa obedecer sempre, tá? Mas será que é isso mesmo? Vamos entender um pouquinho? Será que honrar pai e mãe significa abrir mão da sua individualidade? Significa dizer sim para tudo? Significa viver a vida que outra pessoa escolheu para você? Bom, refletindo um pouco, né, eu chego ali a um contexto de que honrar pai e mãe, né, ele está muito mais relacionado a respeito, a cuidado, a gratidão, né, e dignidade ali do que obediência irrestrita, né? Então você pode amar seus pais e ainda assim discordar deles, né? Você pode respeitá-los, mas ainda assim estabelecer limites, tá? Você pode ser grato pela história, né, que eles construíram aí e ao mesmo tempo escolher um caminho diferente, sim, por que não? Né? Até porque maturidade emocional também é entender onde termina a história dos seus pais e onde começa a sua, né? E isso inclui, obviamente, responsabilidades, assumir responsabilidade pelas suas próprias escolhas, tá? Porque liberdade e responsabilidade, eles caminham juntos, né? E se você escolhe um caminho diferente daquele que os seus pais esperavam, você precisa aceitar que nem sempre eles vão concordar. E tá tudo bem, né? Fazer escolhas adultas significa lidar com as consequências delas também, né? E no episódio, né, o momento mais emocionante acontece quando o filho, né, já hospitalizado ali por conta de tanta medicação, ele finalmente diz que ele não quer mais a medicina, né? Ele diz que vai continuar estudando sim, mas para construir a própria vida, né? Não para realizar o sonho da mãe. O sonho ali de outra pessoa, no caso, né? E essa cena é poderosa porque mostra algo essencial, né? Recuperar a própria voz. Ali ele recupera a própria voz, ele toma apropriação da própria vida, né? Ele diz, não, a partir de agora, muito obrigada por tudo, mas a partir de agora eu vou escolher os meus caminhos, o caminho que eu quero seguir, né? E talvez você também precise fazer algumas perguntas, né? O que eu quero de verdade? Quais decisões da minha vida foram escolhas minhas? Quais foram feitas por medo de decepcionar alguém? Quais culpas eu carrego que nem sequer me pertencem? Gente, porque uma vida inteira vivida para atender às expectativas, né, externas, cobra um preço muito alto. E geralmente esse preço é pago com ansiedade, exaustão, ressentimento e perda de identidade, tá? E, né, se você percebe que tem dificuldade aí de identificar seus próprios desejos, né, de estabelecer limites ou de lidar com a culpa de desapontar pessoas importantes, saiba, gente, que isso pode ser trabalhado, né, aos poucos, obviamente, né, questionar suas crenças não significa abandonar ali os seus valores, tá? Significa você entender se eles são realmente seus, tá? E, inclusive, me conta aqui nos comentários, né? Qual foi a expectativa mais difícil que você precisou enfrentar na sua vida, né? Que expectativa as pessoas depositaram em você que você precisou falar, opa, isso é uma expectativa sua, não minha, né? E aí você teve que bancar aquilo. Coloca aqui pra mim, pra eu te conhecer um pouquinho, pra gente trocar um pouquinho de figurinha, né?
E se esse vídeo fez sentido para você, compartilha com alguém que precisa ouvir que amar os pais não significa deixar de ser quem você é, não, tá bom? Você não é responsável pelo emocional dos seus pais, pelas expectativas que os seus pais têm sobre você. Você é responsável sim pelas suas decisões e você vai precisar arcar com elas a partir do momento que você decide, né, se é a decisão X ou se é a Y. Aí sim, você é responsável por isso. E isso é maturidade, né? Isso é a gente crescer, evoluir, se desenvolver enquanto indivíduo separado dos nossos pais, tá certo, gente? Então é isso, até o próximo vídeo, tchau, tchau!